11h39 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, dando continuidade. Só para dar uma virada de ponta de prego na questão do sábado, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, inclusive o decálogo. E ele promoveu alguns benefícios, curas e trabalhos, inclusive trabalhos de coleta, o seu discípulo fez, e ele não censurou os discípulos, foi censurado pelos escribas e fariseus, coletas de grãos no sábado. E uma das coisas que Jesus argumentou foi que aqueles defensores da questão da religião, da lei de Moisés, de fato, e que eram os homens que pregavam as maiores sistemáticas de morais, eles eram os que mais desobedeciam o sábado, ou seja, os sacerdotes passavam o sábado trabalhando, que era matando o animal para o pessoal poder sacrificar. Então, dentro dos ofícios atribuídos aos sacerdotes, estes eram os que mais trabalhavam. Então a gente vê que Jesus, como cumpridor de toda a lei, ele não descumpriu o sábado. Partindo aqui, a partir do verso 4, a coisa está bem mastigada, eu creio, não está? Para a gente não estar se embaraçando, a gente precisa amar, irmãos. Amemos. Quem é sabatista, quem guarda o sábado, ame quem não guarda, né? E quem guarda também, quem não guarda, também ame quem guarda, porque é indiferente, pode guardar, não tem problema, não vai perder a salvação por guardar, de forma alguma, pelo contrário. Está até somando, assim, não, eu vou, com o meu critério, separar o sábado. Separe, tudo bem, não tem problema. O embaraço fica quando ele fica um complemento para a salvação. Aí fica dizendo que o sangue de Jesus é insuficiente, não é, né? Entrando a partir do verso do número 4, aí vem a formação do jardim do Éden. Quando o texto diz aqui, a gente vai falar aqui acerca agora da questão da chuva, se chovia ou se não chovia, se a chuva só foi no dilúvio ou não. A gente vai pegar alguns textos da Bíblia, talvez a gente só fale sobre esse assunto e fica então o restante do capítulo 12 para amanhã. Diz assim, ó: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, observe que foi criado no dia terceiro, não foi? E toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, até quando, irmãos? Até o dia terceiro, né? E não havia homem para lavrar a terra. Qual foi o dia que o homem foi feito, formado? No sexto dia, não é assim? Homem e mulher, né? E um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Se eu voltar um pouco aqui o texto, aí eu vou entender aqui que os dias, que o versículo de número 11, ele diz assim: e disse Deus, produza a terra erva verde e erva que dê semente e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando erva e semente, e árvore frutífera, e Deus viu que tudo era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. No quarto dia, o Senhor criou os luzeiros, não foi? Ele haja luminares para a expansão dos céus, no caso, o sol e a lua e as estrelas. Então, teve toda essa criação no quarto dia. Nesse período do terceiro para o quarto dia, esse vapor, ele subia da terra para regar a planta até então, porque não tinha homem para cultivar. E podia ser que, se não houvesse esse mecanismo que até hoje perdura, que é uma lei de Deus mesmo, houvesse ali uma certa fragilização dentro do desenvolvimento da questão da agricultura e das plantas, que eram exatamente o alimento do homem. O que é que poderia provocar este vapor, meu irmão? O que poderia provocar este vapor era exatamente o epicentro da terra, com a sua quintura, ele jogando para fora. Como não tinha a questão do sol ainda, não existia sol, como ainda não existia chuva para poder fazer todo esse mecanismo de esfria e resfria e esquenta, para poder dar vida, porque é necessário isso aí, então não havia até então. É o entendimento mais claro que a gente pode ter disso aqui. Quando chega então o dia sexto, o homem é criado. No dia quinto da criação, foi criada as grandes baleias, os répteis, os seres viventes, e a separação, né, da questão do dia, ou seja, a produção das águas abundantes e répteis de alma vivente que voavam sobre a face da expansão dos céus. E criou também Deus as baleias na questão do quinto dia, antes de chegar o sexto dia. Agora, se a gente for ver a questão do terceiro dia,
Moisés, ele relatou como Deus criou a vegetação e proveu essa névoa, que era para regar exatamente as plantas. E Deus precisava de alguém para cultivar e ajudar a produzir o alimento, era exatamente lavrar a terra. Como não havia homem ainda, não havia chuva. Alguém se reporta ao livro de Hebreus, não mais diz que Noé, acreditou em coisas que ainda não tinha visto. Aí atribui esta coisa que ainda não tinha visto como sendo as gotículas de água que cai do céu, que chamamos chuva. Mas, meu irmão, um tsunami, ou tsunamis, melhor dizendo, com uma torrente de chuva daquelas por 40 dias, era uma coisa que se tinha visto até então? Então por que eu preciso forçar a interpretação de todo jeito para a questão de não haver chuva ou haver chuva? Uma outra coisa que a gente vê aqui é que o trabalho ele não é uma maldição, mas uma oportunidade de usar essas nossas aptidões que são presentes de Deus para cooperar com Ele próprio, sendo despenseiros desta criação. Então Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Éden significa deleite, ou lugar de muita água. Está dando para entender isso aí? Lugar de muita água indica que esse jardim era um paraíso que Deus tinha dado para o homem. Ali haviam alguns braços de mar, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? Agora, não precisa da gente ter um entendimento completo, um domínio da questão da geografia bíblica. Se a gente for fazer uma aplicação mesmo desses acontecimentos do Jardim do Éden, Deus ele proveu tanto abundância quanto beleza. Adão e Eva tinham alimento para comer e também promovidos por Deus, né? E uma visão, uma panorâmica maravilhosa, um lugar de estar completamente deleituoso. Até que o pecado não houvesse entrado e transtornado toda aquela felicidade do homem, que a gente vai tratar então no próximo bloco e responder a sua pergunta. A partir de amanhã, provavelmente a gente já fale a partir da primeira aliança, do primeiro acordo que o Senhor determinou, que era não comer certos frutos e para que os homens tivessem vida, se porventura desobedecessem, morreriam. Mas a gente vai ouvir com o cantor Esdras, Amigo Fiel, é Jesus, às 13 horas e 46 minutos.